Fala pessoal, estamos começando mais um Catalisa Cast, o podcast para você dono de farmácia independente. Eu sou o Victor Muniz, comigo aqui está o Vitor Costa. Fala, Muniz, estamos juntos. Mais um episódio, mais um bate-papo para ajudar esse povo a vender mais. Bora lá. Aquele podcast para você que quer aprender de marketing, quer melhorar as vendas da sua farmácia. E hoje o tema de hoje é, Vitão, por que a sua farmácia perde clientes para o concorrente? E eu já te pergunto isso, por que que a minha farmácia, por que que a farmácia aqui dos donos de farmácia perde cliente para a concorrência? Cara, tem vários motivos. Tem vários motivos. Tem coisas relacionadas à gestão, coisas relacionadas a marketing, mas vamos contextualizar tudo isso para a gente entender, né, o porquê que as pessoas podem perder os clientes e o que fazer para ajustar isso, né? Uhum. Não, show de bola. Cara, é uma coisa que eu já vi vários exemplos, alguns clientes comentaram e eu sei que dói no coração. Quando a gente tá ali dentro da farmácia, a gente olha pro lado de fora, aquele concorrente, aquele cliente que sempre comprava de você, de repente aparece subindo a rua, a avenida, com a sacolinha do concorrente. Cara, e quais são os motivos que isso acontece? Então me explica aqui de forma mais detalhada por que que isso acontece. Cara, os motivos, assim, eles são vários, tá? Pode ser gestão, pode ser deficiências de marketing, podem ser várias coisas. Só que se fosse para a gente colocar aqui, acho que renderia uns 10 podcasts, cada um com um assunto diferente do porquê isso acontece. Uhum. Mas acho que na visão nossa aqui, dentro do que a gente faz, é muito claro que quando a farmácia ela não tem um processo comercial, aí a falta de um processo comercial faz com que o cliente vá embora. Uhum. Então a falta de você ter uma organização do início ao fim, desde o momento que você escolhe os produtos, do momento que você faz as ofertas, do momento que você se relaciona com o cliente. Então a falta desse processo ali é o que às vezes acaba fazendo com que o cliente vá embora. Uhum. E aí a gente entra num ponto desse cliente, aquele medo, né, de perder o cliente, a gente fica naquela, caramba, eu tô perdendo o cliente, será que é preço? Será que minha equipe não atende direito? Será o que que tá acontecendo? E entra muito em todas as estratégias de fidelização. E o que que seria esse processo que você comentou relacionado à fidelização? Cara, vamos lá. Às vezes a gente. O ponto é a gente entender o porquê das coisas. Então, às vezes, a gente se pega muito em coisas que, às vezes, por exemplo, preço, que é uma coisa que a gente até estava falando de manhã, Uhum. né? Poxa, muita gente fala, eu tô perdendo cliente. Por quê? Porque o meu preço não é tão bom assim. Mas será? Uhum. Né? Eu tô perdendo o meu cliente. Por quê? O cliente vem, procura o produto e não tem. Será? Então, eu vejo assim, a gente vê isso, né? Que nem sempre o local que a gente está olhando, de fato, é o motivo de eu não ter clientes. Uhum. É lógico, se você não tem um preço competitivo, você não vai conseguir vender. Se você não tem produtos, você não vai conseguir vender. Mas será que quando o cliente chega para comprar o produto A, eu não tenho um produto B que vai resolver o problema do mesmo jeito? Será que quando o cliente vem e fala às vezes que o meu produto está caro, será que se eu organizar a forma de apresentação, se eu souber fazer uma boa oferta, eu não mudo essa visão dele? Uhum. Porque uma coisa é certa, se tem cliente, ó, se tem cliente, né, Uhum. entrando na farmácia todo dia, dá para melhorar, Sim. né? Então, o que eu vejo que é esse processo? É um processo que ele passa pela a, a definição do público, entender quem é o seu público, entender qual é o seu lugar na fila do pão ali, qual é o seu posicionamento, Uhum. dentro do seu bairro, se você é o que mais vende, se você é o que menos vende, se você é popular, se você não é, enfim, definir isso. Segundo, ter um alinhamento na hora de criação das ofertas e alinhamento com o time. E terceiro, como você vai manter um contato com o cliente ali para manter ele fiel. Então, acho que são esses pontos aí. Legal, e a gente já vai entrar nesses pontos. Eu quero te fazer algumas perguntinhas sobre esse processo de fidelização, que ideias que a gente pode trazer e alguns processos aqui. Mas gostaria de, antes disso, todo podcast a gente fala, cara, o dono de farmácia precisa analisar. Precisa analisar número, indicador, isso e aquilo. E quais são esses principais pontos, assim, que o dono de farmácia, ele precisa observar? Com a intenção, é claro, de resolver a questão da fidelização ou de não perder esse cliente. Cara, métricas são importantes nesse caso, mas eu vejo que nesse caso, quando a gente fala do cliente não ir embora, Uhum, tá muito pautado em você. É mais comportamental.
Então, digamos assim, tem a questão das métricas, número de atendimentos, é importante olhar isso, a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que o principal é comportamento. Porque quando a gente fala de um processo comercial, cara, eu preciso ter um comportamento principalmente muito próximo ao time. Uhum. Porque a gente ouve muito, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas, o meu time não engaja, meu time não veste a camisa, a galera não. Você até falou a palavra hoje de manhã quando a gente estava conversando, que é meu time não faz, né? Uhum. Faz reunião, fulano, olha, vai lá, mas meu time não faz, mas fulano não faz. Cara, é muito relacionado a comportamento e as principais métricas que a gente pode analisar. Mas se a gente for colocar isso de uma maneira mais para a pessoa começar a fazer isso, o que a farmácia tem que entender? Primeiro, ela tem que olhar quem é o cliente dela, quem é Uhum. o público dela. Então, como que eu olho isso? Eu tenho que olhar e entender, peraí, eu atendo mais idosos, eu atendo mais homens, eu atendo mais mulheres. A pergunta que você tem que responder para encontrar isso é: a minha farmácia, ela é conhecida por três pontinhos. Então, esses três pontinhos é o que às vezes vai definir muito bem claro uma forma de você se posicionar. A Uhum. minha farmácia é conhecida por vender produtos infantis. Cara, eu acabei de ver um anúncio, eu estava vindo para cá no Uber, e apareceu um anúncio para mim de uma farmácia aqui do lado de Mandaguari. Ah, não. Apareceu uma É, pra mim também hoje, quando eu tava vindo pra cá. de Mandaguari, cara, que assim, muito bacana a farmácia. Eu não conheço o dono, não sei quem é. Eu esqueci até o nome da farmácia, mas é uma farmácia que eu bati o olho no anúncio, eu bati o olho no Instagram dela. Cara, tá na cara que era uma farmácia que tem um posicionamento muito forte para beleza. Então lá Uhum. vários tutoriais de skincare, várias coisas relacionadas a isso. E, cara, Mandaguari é uma cidade que está distante de Maringá, mas os caras estão anunciando aqui em Maringá. A gente está aqui a 15, 20 quilômetros de lá. E pode ser que tenham pessoas que saiam daqui para ir lá, porque lá tem um posicionamento muito definido. Uhum. Então, posicionamento de beleza é posicionamento mais para os idosos. Tem um caso do André, né? Nosso amigo André, lá da Farmácia Associadas, já foi cliente nosso, tem um posicionamento muito forte para o pessoal infantil, né? Para produtos infantis. Então, o primeiro passo é esse. Minha farmácia é mais conhecida por três pontinhos. Esses três pontinhos é o que vai definir essa questão do posicionamento. Segundo passo, cara, uma vez que eu tenho um posicionamento definido, é criar ofertas que vão trazer esse público específico. Ah, beleza, eu vou lá e tem um público que é voltado para skincare. E eu Uhum. vou lá e escancaro para todo mundo ver que eu estou com promoção no ômega 3. Não, Não faz não faz sentido, né? sentido, né? E o terceiro ponto é você acompanhar tudo isso com o time. Então é definir as estratégias de como vai ser o atendimento, fazer esse acompanhamento com o time todos os dias ali, através do quê? Dentro de uma campanha eu defino, beleza, eu vou colocar esse produto em oferta. Esse produto vai estar em oferta, então eu tenho que vender mais desses itens. Sim. Então eu tenho que ir lá no sistema, gerar relatório, analisar, ver como é que as coisas estão acontecendo e acompanhar o time todos os dias. Perfeito. Então, querendo ou não, indicador entra também, né? Uhum. Indicador, a gente tem que manter isso. E legal, você comentou sobre o posicionamento, né? A gente vem batendo sempre nessa tecla, o cara tem que saber qual é a imagem, o que a farmácia dele tem de diferencial, o posicionamento dela, qual é a comunicação dela. E, cara, além disso, quando você comentou um ponto muito, muito interessante que, de fato, o pessoal reclama muito. O pessoal vem, Muniz, montei toda a minha campanha, tenho tudo aqui. Quando eu passei para a equipe, o pessoal escutou e pronto, não aconteceu nada. Cheguei final do mês, não aconteceu nada. O que que o processo comercial, onde que o dono de farmácia ele tem que atuar para resolver toda essa situação? Cara, vamos lá. A gente falou um pouco disso no episódio 2. Esse é o episódio 3, né? Uhum. No episódio 2 a gente falou um pouco sobre isso, que a gente conversou bastante sobre esse tópico. Então, o pessoal que está vendo aqui quer aprofundar um pouco mais, volta no episódio 2, que lá a gente falou bastante sobre isso. Mas eu vejo que é uma coisa que a gente até usa aqui dentro da Catalisa, que são os acordos. Uhum. Então, o que são os acordos? É eu fazer acordo com o time. Então, peraí. Às vezes eu faço esse acordo, que é o seguinte, ó, vou pegar o exemplo básico. Vou colocar um antigripal na promoção. Várias pessoas vão vir para comprar esse antigripal. Sim. Qual que é o meu processo comercial? Vamos colocar um processo comercial do início ao fim? Vamos lá. Do início, cara, o clima tá mudando, que nem aqui em Maringá mesmo, cidade onde a gente tá. Um sol de três desertos, dois sol para cada um. A gente vindo para cá, caiu o mundo.
Eu não sei da hora que a gente sair daqui como é que vai estar a temperatura, se vai estar ventando, se não vai estar, mas com certeza as pessoas foram pegas desprevenida. Amanhã vai ter gente procurando antigripal, com rinite, sinusite e tudo mais, ventando pra caramba, um monte de poeira. Então, análise, entendendo o contexto. Cara, antigripal na oferta. Uhum. Bacana. Então, tô no início. Vou alinhar com o meu time. Pessoal, olha só. Ontem teve essa questão da chuva. A gente vai colocar o antigripal na promoção. Vou divulgar isso. Vai vir um monte de gente para comprar antigripal. Antigripal. Vou comprar esse antigripal. O cliente que vai vir, você vai oferecer o que para ele? Você vai oferecer o próprio extrato de própolis. Você vai oferecer, se ela tiver com dor na garganta, uma pastilhinha para Uhum. garganta e uma vitamina para imunidade. Então, esses são os 3 pontos que você tem que oferecer. Chama a equipe e detalhe, ó, esse aqui você vai oferecer por causa disso, esse aqui você vai oferecer por causa disso, e esse aqui eu vou oferecer por causa disso. Meio, definição. Vou sentar com a equipe, ó, você entendeu isso? Entendi. Estamos combinados? Estamos. Só que aí eu não vou parar e largar isso. O que eu vou fazer? Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou estar com a orelha em pé, eu vou passar ali no balcão e vou ver o negócio acontecendo. Então, peraí. Uhum. Cara, e aí? Tá, o fulano não ofereceu. Fulano, vem cá. Cara, olha, por que você não ofereceu nenhum produto? Por que você não fez o que a gente combinou? Ah, não, na próxima. Ah, então beleza, eu tô aqui olhando. Entendeu? Então, quando você começa a fazer isso, aí as coisas vão acontecendo. E isso não é uma coisa que acontece do dia para noite. Sim. É um processo que vai ali um tempo até a equipe entender que aquilo ali faz parte do dia a dia. E aí entram algumas estratégias, até a estratégia do medo que você falou, né? Aquele dia se você. Espero que dê certo. Essa Não, é não, a a... estratégia do medo de uma cliente nossa, Aham. que ela usou a estratégia do medo com a equipe. Acho que você E comentou sobre, funcionou e tal. funcionou muito bem. Então, tem esse ponto, sabe? E no Sim. final, cara, beleza. No final eu vou analisar esses indicadores e, cara, se eu tenho o cadastro do cliente, se eu tenho todo o processo do cliente ali, depois eu posso entrar em contato, enviar mensagens, enviar mais ofertas. E aí, melhorou, não melhorou? O própolis deu certo, não deu certo? E a vitamina tá usando, já Sim. quer uma segunda caixa? Então é tudo isso muito bem estruturado para que isso se torne parte de um processo. Uhum. Eu sei que eu tô falando demais, mas assim, dentro de um processo, às vezes a gente quer que as pessoas aprendam por osmose, cara. E a gente quer que as pessoas a façam, por exemplo, abrir e fechar a farmácia todo dia é um processo, Uhum. né? O cara entra lá, abre e fecha. Caixa, comprar, é um processo que se faz todos os dias. O processo comercial também é um processo que faz todos os dias. E esse processo é um processo que deve ter sentado, estruturado, alinhado, treinado e acompanhado. E aí, em cima disso, você vai trabalhando. Vou abrir um parênteses, né, para entrar nessa questão de processos. A gente sente muito isso na prática, né? Porque, por exemplo, o cara fechou a loja errado. Vamos pegar o processo de abrir e fechar a loja. O cara foi lá e fechou e em vez de trancar a porta, ele esqueceu e não passou o cadeado. Cara, no outro dia, com certeza, o dono, você vai falar para sua equipe, cara, você não passou o cadeado? E aí? E se alguém entra? E se alguém rouba? E se acontece isso? E aí, às vezes, no comercial, a gente não sente isso acontecendo, né? Ah, o cara É. não ofereceu. E daí? Beleza. Não Beleza, tem consequência, não né? tem consequência, né? Ninguém pode roubar, né? Mas o, o cara tá ali perdendo todo dia um valor ali que seria, por exemplo, o cara entrar de noite na farmácia e tirar Tá uns deixando de ganhar, medicamentos, né? né? Tá deixando o dinheiro ali em cima da mesa. Então, isso aqui é muito importante que você comentou, que de fato, acompanhar processo, tem que ter acompanhamento, né? E puxando esse lado agora, já comentei aqui um erro, né? Eu queria já engatar nessa pergunta. Quais são os principais erros que você vê que o dono de farmácia ele comete no dia a dia, que ele comete que faz com que aconteça dele ver o cliente dele passando com a sacolinha lá, Do o concorrente. Cara, concorrente? eu não sei se ficou claro pra galera o porquê que a falta do processo comercial ela impede o cliente de ir embora. E aí você tava falando ali, eu vou trazer isso de uma forma mais clara, já trazendo os erros, né? Uhum, Por legal. que que a falta de um processo comercial faz com que o cliente vá embora e você perde ele pro concorrente? Porque pensa assim, ó, se você faz uma oferta que não está alinhada com o seu público, você não vai atrair o seu público. Começa aí. Uhum. Então você acaba perdendo o seu público por concorrente. Porque a sua oferta está desalinhada com o que ele quer. Então, o primeiro ponto é, opa.
quem que é meu cliente, o Exatamente. que eu E a vou minha oferta tem fazer. que estar alinhada com ele. Porque se não tá, cara, eu não vou atrair a pessoa certa. Uhum. Né? Então, às vezes, o erro já começa ali. Um outro ponto também que tem muito erro é essa questão da falta da estruturação da venda. Pensa o seguinte, lógico, farmácia, estabelecimento de saúde, farmácia, tem todos aqueles pontos que a gente já entende. Você é farmacêutico, eu sou farmacêutico, sua esposa é farmacêutica, minha esposa é farmacêutica, sua Família. esposa trabalha com estética, minha esposa trabalha com estética. Então, assim, a gente entende, né, que a farmácia e tudo mais é um estabelecimento de saúde. Aham. Mas, vai numa loja de carro, por exemplo, uma loja de carro, eles têm um processo. Sim. Qual que é o processo da venda de uma loja de carro? Lógico, dependendo da marca, é um processo diferente. Mas qual que é o processo? Você vai lá, o cara vai conversar para você, ele vai perguntar o tipo de carro que você está querendo, ele vai fazer você entrar no carro, ele vai te levar para fazer um test drive, ele vai pedir o CPF para ver se está tudo certinho, para ver se você tem score bom ou não. Então tem todo um processo. Depois que você vende o carro, nas revisões, nas manutenções, tem todo um pós-venda, tem toda uma estrutura. E às vezes na farmácia o que a gente faz? Compra produto, põe na prateleira, precifica, o cliente vem, o que você precisa hoje? Ah, eu quero tal coisa. Toma, Quer mais tchau. alguma coisa? E vai embora. Eu nem Então, a pergunto. falta de um processo no atendimento, e aí o atendimento ele está muito intimamente ligado ao relacionamento com o cliente, é Uhum. um erro muito grave. Por quê? Como que eu recebo o cliente? E como que eu vendo e entrego esses produtos? Ah, Vitor, mas eu preciso de um processo para vender antigripal? Cara, precisa. Porque na venda de um antigripal que é R$ 5, você pode sair de uma venda de 30. Se você souber identificar as necessidades do paciente, se você souber conversar com ele e souber mostrar os problemas que ele tem, que às vezes nem ele sabe que ele tem. Pô, o cara tá comprando um antigripal, beleza. Poxa, o antigripal, ele tá relacionado muitas das vezes a uma queda de imunidade ou algum processo alérgico, que Uhum. a pessoa tá ali com o nariz e tudo mais. Cara, manter a imunidade é muito forte, isso é muito importante. Só que todo mundo pega essa questão da imunidade olhando para a vitamina. Cara, se você pega e fala assim, cara, tem a vitamina, mas eu posso fazer isso com própolis. Sim. Eu pego um própolis bacana, de uma marca legal, boto uma margem legal, quase ninguém usa própolis. Cara, você sabia que isso daqui é um produto, que ele é um produto natural? Você toma uma colherzinha de manhã junto com um limãozinho e uma laranja espremida, sua imunidade vai lá Acabou. para cima. E aí tem um processo comercial. Então, do mesmo jeito que você vai numa loja de calçado, por exemplo, eu já fui atendente de loja de calçado. Hum. Cara, o cara vai comprar o tênis, você pergunta se ele quer a meia. A mulher vai comprar a sandália, você mostra para ela uma bolsa que combina com aquela sandália para ela vender. Você vai no Uhum. McDonald's, vai no Subway, o cara pergunta se R$ 2 você quer o dobro de queijo. Você vai no McDonald's, o cara pergunta se por mais tantos reais você quer água. Na farmácia não é diferente. Eu tenho que ter um processo comercial. Ah, Vitor, mas na farmácia são 3, 4, 5, 6, 9 mil SKUs. Como é que eu vou colocar um Processo para processo cada para produto. cada produto? Aí que entra o que você falou de análise de indicadores. Cara, peraí, eu vou olhar minha curva ABC de quantidade de produto vendido, Uhum. vou selecionar os produtos principais e todos os meses eu seleciono alguns produtos que eu vou encaixar dentro desse processo. E aí a coisa vai. Então, um erro muito grave também é não ter processo, tá solto, Uhum. né? Tá ali, tá solto, as coisas estão acontecendo. E um outro erro, né, para finalizar esse tripé aí, é a falta de acompanhamento. O alinhamento e o treinamento também Porque aqui às vezes entra. até tem um alinhamento, Sim. até tem um acompanhamento. Só que aí não acompanha. O acompanhamento até tem um treinamento, tem um alinhamento, só que não tem o acompanhamento, que é olhar toda semana, olhar todos os meses. Entendeu? Então a falta do acompanhamento para saber se tá chegando lá ou não Uhum. também é uma coisa que é aquilo que você falou, deixa solto, né? O Deixa cara só. vai, E aí vai. aqui entra três perguntinhas que o dono de farmácia ele tem que, tem que responder, né? Primeiro, eu tenho um processo de vendas? É o cara, opa, deixa eu entender. Quando o cliente ele entra dentro da farmácia, aí o pessoal vai atender desse formato, vai oferecer isso, tem aqui. O pessoal tem esse processo. Segunda pergunta, o meu atendente, meu colaborador, eles conhecem esse processo? É Né? verdade, porque às vezes tá na cabeça, tá na tua Tá na cabeça, mas não, cabeça. não, não tá na cabeça da equipe, né? É. Legal isso aí, bacana, é verdade. Não, eu tenho processo, aqui tá tudo certo. Mas Na peraí, sua cabeça tem. e se eu perguntar pro atendente, tem um processo? Aham. Aí não tem. E o terceiro é, eu tô acompanhando isso, né? Acho que são três perguntas Três que o dono de perguntas. farmácia tem que se fazer agora. E o legal de você fazer um teste do processo é assim, ó.
Pega um produto na farmácia, por exemplo, e faz assim, ó, você que tem, o cara tem ali na farmácia 2, 3, 4, 5 atendentes, chega individualmente para cada um e pergunta assim, olha, cheguei na farmácia, Uhum. quero comprar um antigripal, qual que você me indica? Se todos eles falarem o mesmo antigripal e na sequência te oferecer basicamente produtos similares parecidos, Ok. ok. Se cada um falar um produto diferente, aí tem que entender o que pode estar acontecendo ali. Pode fazer um cliente oculto, pega o seu irmão, seu primo, seu sobrinho, um amigo seu, fala, cara, vai lá na farmácia e vai no atendente tal e pede um antigripal e vê o que acontece. E aí você vai ter uma noção se de fato o processo que está na sua cabeça de fato está acontecendo no balcão. E é engraçado isso, cara. Uma vez a gente aplicou com um cliente, a gente tem aquela planilha, tem todo aquele processo legal que a gente orienta aqui dentro da agência. E aí a gente passou uma planilha para ele fazer com os colaboradores. E eu lembro que foi para medicamento para gases, né? Lá tem lá Aham, anti-inflamatório, tem dor de garganta, tem febre, tem vários exemplos. E aí em gases lá, o pessoal colocando Lufital. Lufital, Lufital. Eu falei, caramba, Lufital é sua primeira escolha de indicação dentro de todos os produtos que você tem, né? Pensando quando a gente falou de lucratividade e tudo mais, aham. e o pessoal, um respondia Lufital, outro respondia Simeticona, outro respondia outra marca. Então, claro, todos resolvem o mesmo problema, mas não alinhado também a questão da margem de lucro, né? Agregar o produto. É a mesma coisa quando pede medicamento para febre, né? Esse aqui é campeão. Esse é Coloca campeão. lá para febre. Qual que é a primeira? A dipirona de 299. Isso aqui é campeão. Todo mundo oferecia a dipirona 299. Ninguém pensava no outro produto ou um produto ali com uma margem melhor ou que vai resolver de fato melhor ainda o sintoma do cliente e do paciente e ao mesmo tempo aumenta a margem de lucro da farmácia, Aumentar a né? margem. Então, olhar para a margem é fundamental, né, cara? Porque esse é um diferencial, né? Quando a gente vai determinar um aumento de venda lucrativo. Você Uhum. tem que crescer e tem que ter um processo comercial olhando para o lucro. Sem olhar para o lucro, Não que dá. entra na questão dos indicadores novamente, Entra nos né? indicadores, mas se você faz isso sem olhar para o lucro, é aquilo que a gente sempre fala. Você cresce de uma maneira desordenada e sem lucro. Porque você Uhum. cresce como? Você cresce só vendendo produto de promoção, cara. E aí você faz a promoção, o cliente vem e compra. Só que o time, ele não tem um processo comercial que vai chegar e vai fazer o seguinte, olha, o cara vai vir comprar esse produto da promoção. Beleza, o que que eu vou vender com isso? Ah, o cara vai vender tal, o que que eu vou fazer com isso? Uhum. Entende? Então, tudo isso tem que ter um processo. E esse processo tem que estar pautado em lucro. Senão, você coloca o produto na promoção, o produto de promoção não dá margem, o cliente vem, compra o produto da promoção e vai embora. E aí a gente pega, vem aquele dono de farmácia que muitas vezes, cara, eu vendo, 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 não vejo Não dinheiro. vejo dinheiro. E aí, recapitulando um pouco disso, né, vem aquele ponto. A gente não está falando aqui, é muito importante o pessoal entender que precificação, que mix de produtos, todos esses pontos não são importantes e não fazem com que o cliente não vá embora. Eles Uhum. fazem se estiver errado. Você pode ter um problema muito grave aí. Só que, será que se você tiver um processo comercial, você já não resolve uma porcentagem desses problemas? É isso que a gente fala aqui. Às vezes a gente quer olhar para algumas coisas que são um poucos mais distantes para você ajustar, sendo que debaixo do seu nariz tem um parafusinho que você apertar, você já começa a ver as coisas acontecerem de uma forma melhor. Exatamente os parafusos que a gente comentou no último No podcast, último né? podcast, No episódio último 2. podcast. E aí são alguns pontos que às vezes eu não sei, né? Às vezes o dono de farmácia quer falar que a culpa é da precificação ou acha, né, não tem a consciência, fala, é a precificação, às vezes até para dizer, nossa, tá distante para resolver o meu problema, né? E aí olhar, às vezes, pro processo ali, algumas coisas já. Mas legal. E Vitor, tem algum cliente que você lembra que aplicou, funcionou e que resolveu? Cara, tem a Ana. A Ana, eu não lembro a cidade dela. Sei se Não eu, vou lembrar eu não também sei se é agora. Mato Grosso. Eu, Mato eu não Grosso do sei. Sul, Eu acho. acho que é Mato Grosso do Sul. Enfim, eu não lembro exatamente quantos habitantes tem lá, mas eu sei que é menos de 100 mil pessoas. A Ana, com uma farmácia de 60 mil reais de venda, ela foi para 90 mil. Só que qual que era o problema da Ana? A Ana, ela falou o seguinte pra gente. Olha, eu tenho uma farmácia e eu me sinto muito presa dentro da farmácia e eu me sinto muito assim, o cliente vem
e ele só quer conversar comigo. O meu ticket médio é o maior da farmácia. Se eu não tô ali, às vezes a performance cai um pouco e eu Uhum. fico presa. Uma vez que ela entendeu que ter um processo comercial é algo fundamental e ter esses pontos é algo muito importante, ela começou a aplicar isso. Nessa aplicação, a gente foi fazer o estudo de caso dela faz um tempo, ela falou, não, depois que eu entendi isso, eu comecei a criar as ofertas, fazer as campanhas, acompanhar o meu time e hoje, aqueles clientes que antes vinham e só queriam comigo, ou aquela dependência que meu time tinha, Uhum. hoje já não tem mais. E hoje eu tenho mais tempo livre. Resultado, ela saiu de 60 mil para 90 mil, conseguiu mudar, foi para um ponto comercial melhor. Só que, Vitor, então ela cresceu porque ela mudou de ponto. Também. Só que não adianta você mudar de ponto, não adianta você mudar de sistema, não adianta você fazer um monte de investimento se o seu time não está preparado para aproveitar a demanda que essa mudança vai trazer. Uhum. Então, como ela soube, primeiro, estruturou, ela chegou nesse resultado no período de 6 meses, né? Mas ela ficou, Sim. acho que, se eu não me engano, de 3 a 4 meses ali, trabalhando internamente o time, resolvendo, instaurando esse processo comercial, foi para um ponto um pouco maior, e no ponto, a resposta foi muito rápida. Mais vendas, Porque a mais equipe estava clientes, preparada, né? porque a equipe estava preparada. Então, eu vejo muito cliente falar assim, eu vou fazer um investimento imobiliário. Legal. Uma loja reformada, um mobiliário bacana, vai trazer mais gente. Uhum. Só que aí que está o ponto. Se tudo que a gente está falando aqui não está alinhado e o time não está preparado, você vai trazer gente, você vai aumentar a venda. Só que assim, você vai aumentar 50% que você poderia, Uhum. se você tivesse tudo organizado. Tudo Entendeu? organizado. E entra na mesma coisa de vou fazer oferta em fralda, vou fazer oferta em fralda que eu sei que entra a pessoa e a gente aumenta a venda. Mas aí o cliente entra dentro da farmácia, só sai a fralda. Só sai a fralda. Só sai a Só fralda. sai a E fralda. aí, cara, falando de fralda, eu lembro do Luiz, lá do Do Espírito Espírito Santo. Santo. Cara, esse cara eu acho que é um dos cases o case que eu mais gosto é o case dele. Porque eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com ele tava super empolgado, falou, cara, eu tô querendo ir pra cima e tudo mais. Eu falei, é isso que eu quero. Só quero isso. Só quero que você queira ir pra cima, né? E queira ir Só pra fazer. frente, só fazer. Aí eu falei assim, cara, me manda uma foto dessa sua farmácia aí. Me manda, tira a foto da fachada, tira a foto ali dos produtos, de como que tá. Aí ele mandou uma foto da entrada da farmácia. Não tinha nada na entrada. Sim, tinha um paredão de leite que não tinha preço no paredão de leite. Era só tinha o leite lá bonitinho, mas lá no canto lá. Falei, cara, vamos fazer uma ação, né, com esses leites. E aí, a ação do leite da fralda. Do leite da fralda. Cara, leite e fralda chama muito. E não tô dizendo que não, né? O Sim, dono de sim, farmácia sim. tem que dar um destaque para isso. E a gente fez isso. Destacou esse produto, coisa que o dono de farmácia hoje que mais sabe fazer é isso. A gente Não destacou. sei se sabe, não. Mas, E aham. aí eu alinhei com ele, falei, coloca um preço, coloca um banner ali, coloca uma splash de ofertas. Mas ó, todo cliente que chegar, vocês vão fazer isso daqui. Cara, Processo comercial. processo comercial. Vai oferecer tal coisa, vai vender tal coisa e tal. E aí o cara ele foi pegou tanto essa sacada que funcionou tanto e ele tirou do leite esse processo que a gente fez especificamente pro leite. Ele pegou esse processo e fez E igual você comentou. Cara, e se eu jogar isso daqui para todo atendimento que vem do WhatsApp? E se eu fizer isso aqui para todo atendimento que o cara vem para com produto relacionado à gripe? E se eu fizer isso aqui para todo o processo, todo cliente que entra dentro da loja? Caramba. E aí eu acho que o feedback que eu mais gosto dele quando ele falou assim, lá no nosso estudo de caso. Cara, hoje, se eu tiver precisando pagar boleto e não tem previsão de vender, ele falou assim, é só eu jogar uma oferta aqui no meu WhatsApp que eu levanto a grana. que eu levanto a grana. Isso é legal. Isso é Se legal. eu precisar de caixa, eu já sei onde Já eu sei como é que encontro. eu Já faço. sei como eu E faço. o Luiz, eu lembro que eu fiz a conversa com ele, né? Para ele poder Uhum. entrar pro lado de dentro. Para ele vir pro lado de dentro. E eu lembro que na época, a vontade dele era passar os 100 mil. Nossa, Cara, eu quero verdade. passar os 100 mil de venda, por quê? Ele falava assim. E aí é legal porque ele falou assim: ó, eu vejo os concorrentes aqui tem movimento, eu vejo os concorrentes vendendo, tem gente que abriu farmácia depois de mim, se eu não me engano, e tá vendendo, e eu tô aqui há um bom tempo e não consigo
passar disso. Uhum. Eu não lembro exatamente qual era o faturamento dele, mas ele mais do que dobrou as entregas dele. Ele conseguiu aumentar o faturamento dele em mais de 35% e passou os 100 mil. Então, se ele aumentou mais de 35%, o faturamento dele era na casa de 70 e poucos mil. Uhum. E tudo isso ele fez no espaço de 4 meses. Sim, E assim, foi como? muito rápido. Processo comercial, cara, olhar para o time, olhar ali, porque às vezes, dentro de tudo isso, né, a gente tem muito essa questão da terceirização da culpa. Cara, quando você assume a responsabilidade e deixa de ser preguiçoso, né? Porque a falta de assumir responsabilidade às vezes é um pouco de preguiça. Uhum. Por quê? Porque quando você é uma pessoa responsável, quando você assume as responsabilidades, você tem mais trabalho, cara. Porque é muito mais fácil, é muito mais gostoso você olhar para o seu time e falar assim, pô, os caras não estão fazendo, do que eu chegar e falar assim, o que eu tenho que fazer para eles fazerem? É melhor reclamar, né? Uhum. Então, quando você fala assim, não, eu vou parar de colocar a culpa no time, eu vou parar de colocar a culpa na mão de obra, eu vou parar de colocar a culpa nas outras. Pode parecer papo de coaching, mas não é. Por quê? Quando Mas é você. também, né? Também não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mas assim, papo motivacional, né? Mas assim, quando você olha para isso e fala assim, não, peraí, deixa eu pegar o controle aqui e ir para cima. Uhum. Cara, vai ser chato, você vai ter mais trabalho, não é confortável, mas quando você começa a acompanhar, as coisas mudam. Não tem como não mudar. Uhum. Não tem como não mudar. E é terceirizando que a gente deixa mais distante, né? Porque se a gente joga pra perto, dizer é nossa responsabilidade, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí, às vezes, fazer essa coisa você não conhece, você não sabe, E aí é mais e difícil. aí é mais difícil. Aí você tem que pensar ou tem que procurar alguém que entende. Aí só de pensar tudo isso já cansa, Só que né? aí é assim, né? É aquele ponto. É você definir qual é o problema que você quer ter, porque você não está livre de problema. A gente não está aqui para trazer para o pessoal, vou te livrar dos seus problemas. Não, eu Não. vou te trazer mais problema. A questão é, qual o problema que você quer ter? Você quer ter o problema de não vender? Você quer ter o problema, às vezes, da equipe que não performa? Você quer ter o problema de não ter um processo comercial e perder cliente? Ou você quer ter o processo de, cara, peraí, eu mudei umas coisas aqui e aumentou minha venda em 10%. Cara, mas para aumentar para 20, eu preciso melhorar mais essa tal coisa. Uhum. E aí é um problema que é um problema que traz resultado, que chega a virar solução. Então é você escolher. Escolhe o Esse tempo problema, para né? trás, eu tenho 34 anos, sou casado. 5 anos, vou fazer 5 anos de casado. Tenho 3 irmãos. Meu pai tem 75 anos, minha mãe tem 71, fez 71 agora. E às vezes, cara, eu ligo para eles, sabe? Para conversar sobre a minha vida profissional. Falo, mãe, pai, eu tô a fim de fazer tal coisa. E assim, cara, é muito engraçado porque eles não têm. Eles sabem o que eu faço, mas não Não sabem. sabe. Ele, não, meu filho trabalha lá com marketing, ele faz umas vendas lá, ele ajuda a farmácia. Mas o que ele faz? Ah, pergunta pra ele que eu não É sei. farmacêutico. Tipo assim, eles não sabem direito o que eu faço, assim, na medida. É. Mas, cara, às vezes eu sento pra eles e converso. Uma vez a minha mãe, uns tempos pra trás, ela me trouxe um negócio que é muito bacana, que ela falou assim, cara, filho, tudo que você vai fazer é arriscado. E tudo que você vai fazer dá trabalho. Você tem que escolher o risco que você quer correr e o trabalho que você quer ter. Então, você quer continuar do mesmo jeito? Aí trazendo isso para a farmácia. Quer continuar sem vender? Uhum. Quer continuar reclamando do pessoal? É arriscado e vai dar trabalho. Quer pagar para ver? Quer estudar? Quer colocar um processo? Quer fazer acontecer? É arriscado e dá trabalho. Uhum. É escolher. Escolher qual trabalho, né? Escolher qual trabalho e qual é o risco que você quer correr. Show, legal. Legal, cara. Essa frase eu vou anotar. Essa frase Eu eu vou acho que anotar. Anotar isso aqui. Mas legal. Falamos tudo isso então. Você comentou desse trabalho. E qual seria a forma certa, então, da gente fazer um passo a passo aqui, se fosse para passar aqui para o pessoal, um passo a passo da forma certa de fazer e a gente escolher o nosso desafio, né? Escolher o Cara, nosso desafio legal. correto. Primeiro passo é ter uma metodologia, tá? Eu gosto de falar, a gente fala muito isso, que tudo passa por uma decisão. Uhum. Então, o primeiro passo é tomar uma decisão, retomando um pouco o que a gente falou, de qual é o risco e qual é o difícil que você quer. Uhum. Tem uma empresária, eu esqueci o nome dela agora,
que ela, uma vez a gente estava fazendo uma live com ela, ela falou os resultados que ela teve com o nosso método, com o método Even. E aí, ela falou um negócio muito bacana quando a gente estava conversando com ela ao vivo. Tava eu e o Eduardo conversando com ela numa live, uma live ao vivo. Aí ela falou o seguinte, ela falou, olha, teve um dia que eu acordei, botei o pé no chão na cama, respirei fundo e falei, eu nunca mais vou acordar e nunca mais vou sair da cama para perder dinheiro. E aí, cara, naquele dia ela começou a pesquisar sobre como vender mais, como ter mais lucro, como melhorar a farmácia, porque ela, aquela situação, ela cansou dela. Uhum. E aí ela achou, a gente participou do conteúdo, teve acesso à metodologia, aplicou e teve resultado. A Ariane, que é uma cliente. Ariane, beijo para você se estiver vendo a gente aqui. A Ariane, ela é clientaça nossa, ela faz tudo que a gente orienta, segue a metodologia e ela faz a mesma coisa. Lá em 2020, se eu não me engano, há 3 anos atrás quase, Faz tempo, faz tempo. a gente estava fazendo um conteúdo como esse, Uhum. só que ao vivo ali. Ela viu aquilo ali e ela falou assim: não, chega. Ou eu fecho esse negócio aqui, ou eu vou parar de perder dinheiro e vou fazer acontecer. Então, o primeiro passo é tomar uma decisão, porque a decisão de, cara, eu quero, essa é a minha prioridade, Uhum. é o que vai te ajudar a não terceirizar a culpa, é o que te vai ajudar um monte de coisa. Tomou essa decisão, é ter acesso a uma metodologia, que é a metodologia do seu processo comercial. E o que, que tem que ter uma metodologia de um processo comercial? O processo comercial ele envolve alguns pilares. Quais são eles? Primeiro, análise de indicadores. Então eu tenho que analisar quais indicadores? Minha venda, para saber se ela está subindo, se ela está descendo. Eu tenho que analisar o meu ticket médio, para saber se ele está subindo e se ele está descendo. Eu tenho que analisar o número de atendimentos, para saber se ele está subindo ou se está descendo. E algo que é muito importante também é itens por cupom. Uhum. Cara, quanto melhor é o itens por cupom, mais eu entendo que o meu time está fazendo o que precisa ser feito. Acabou de entrar um cliente agora dentro da nossa base lá, que é uma farmácia que vende muito bem. É a farmácia que vende na casa de 400 mil reais, você já vai saber qual que é. E ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, cara, eu vendo muito bem, meu ticket médio é muito bom. Só que quase 70% das minhas vendas só tem um item no cupom. Então, o primeiro passo é analisar essas métricas e você ter clareza de que, legal, olha, eu preciso aumentar o meu atendimento em X%, eu preciso sair de um item por cupom para pelo menos 1,5, para pelo menos 2, eu preciso aumentar o meu ticket médio de tanto para tanto. Então, ter essas análises de números para você colocar metas. E essas metas vão direcionar as suas ações. Depois, definir para cada promoção que você faz, cada oferta que você faz, um início, um meio e um fim. Qual que é o início? Escolha do produto, criação da oferta, o meio ali, atração do cliente, digital, panfleto, Facebook, carro de som. Cliente atendeu, atendido pela minha equipe. Cliente veio comprar o produto A, qual é o produto B que vai ser encaixado naquela venda e o porquê disso. Então tem que deixar isso muito bem alinhado. E qual que é o terceiro ponto? Cara, conversa constante com os clientes. Então é cadastro de cliente, coletar as informações e mandar mensagem todos os meses, mandar mensagem para cliente que faz uso contínuo, enfim, trazer todos aqueles processos para que aquele cliente que comprou uma vez, você não fique ali sentado esperando ele voltar. Você vai agir de maneira proativa para esse cara voltar de novo. Esperando ele passar na frente da farmácia com a sacolinha do concorrente, né? Não é esperar isso. É fazer isso de forma Exatamente, ativa. porque às vezes enquanto você tá ali esperando o cliente voltar, às vezes ele foi no concorrente para comprar um Dorflex, aí o concorrente foi lá, cadastrou ele, pegou os dados, mandou uma mensagem com uma oferta mais personalizada e fisgou o cara. E você tá lá, nossa, por que o cliente não volta? Então é olhar esses pontos, né? O antes, durante e o depois. Escolher o desafio, né? Escolher O o desafio. difícil. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Se eu chegar para você, pro cara, o pessoal falar assim, não, vem aqui para Catalisa Pharma, que você não vai precisar trabalhar, que você não vai precisar fazer nada, que vai ser uma maravilha. Não vem com essa pegada que não vai funcionar. É 2 trabalhos, um de entrar e um de sair. Não vem, né? Já fala agora, né? Não vem. Não vem. Mas assim, não, cara, eu gosto muito. E legal que o Luiz, ele é atleta, né? Ele é lutador. E aí ele falou uma coisa para mim. Eu falei, cara, o processo vai dar trabalho e tudo mais, tem que ter foco, mas se você fizer o que a gente vai te orientar, vai dar certo. Aí ele falou assim, cara, eu sou lutador, faço campeonatos, e o melhor momento da minha carreira como atleta
foi quando eu tive um treinador, só para mim, um momento da minha fase, que ele só falava, treina assim, faz aquilo outro, dá o golpe desse jeito, faz isso dessa forma. Foi o melhor momento que eu tive na minha carreira como profissional. E aí ele falou, nesse momento eu tô precisando de outro treinador. Eu tô precisando de alguém que fala, faz isso, faz aquilo, faz tal. E aí teve o resultado. Teve o resultado, Então exatamente. esse é o ponto, cara. Show, cara. E a gente tá chegando agora já ao fim aqui do nosso podcast. Já estamos mais de 40 minutos já aí com o pessoal. Passou rápido, né? Passou rápido, cara. Passou rápido. Passou rápido. Legal. E aí eu quero fazer a perguntinha de sempre, né? Cara, para resumir esse podcast aqui numa palavra ou numa frase? E pode explicar, que eu sei que você gosta de explicar. Como que você resumiria? Cara, eu acho que hoje eu vou parafrasear minha mãe, que é escolha o seu risco e escolha o seu difícil. E acho que não É precisa isso. explicar, Não porque eu já precisa. expliquei. Já Eu acabei de explicou tudo. falar. Show. E você? Qual Eu, que é né, a também, que frase? a gente tem que encerrar aqui da melhor forma possível. Eu vou colocar esse último ponto que você comentou aqui, que eu gostei demais, e tenha um professor. Tem alguém ali que você para te ajudar a chegar onde essa pessoa já chegou, ou onde você não consegue chegar. E eu relaciono isso porque eu passei num momento da minha vida também com isso, que eu precisei de alguém que entendesse as coisas. Eu entrei, né, num projeto aí, como eu já comentei em outros podcasts, num Eu tô projeto precisando entrar nesse projeto, então. nesse projeto, né? Nesse projeto, né? E aí, cara, já tentei, não sei quantas vezes na minha vida tentei fazer isso. E nunca dava certo. Por quê? Não sabia se estava fazendo certo e desistia. Às vezes podia até estar fazendo certo, mas não olhava, não analisava, não olhava se estava chegando, ou só olhava um único indicador, né? E a gente só olha um único indicador. E é isso. Ué, como conectou com o dono de farmácia? A gente só olha um único indicador. Eu só olhava o peso da balança e eu não enxergava resultado. E aí, quando eu parei pra ver alguém, opa, deixa alguém que me ajuda com isso. Cara, de lá pra cá o resultado ele começou a chegar. Às vezes é lento, às vezes acelera um pouco um mês, mas, Mas vem, né? mas vem, exatamente, eu tô pro caminho certo. Show E de bola. Show seria, de bola. seria basicamente isso. Tenha um professor, alguém que entenda ali pra poder te orientar. Traz os atalhos do cão. Exatamente. E é isso, Vitão. Fechado? Fechado. Acho que Fechado, então. trouxemos um Então, conteúdo muito foi bacana aqui pro bacana. Foi pessoal. bacana. E deixar um aviso pra galera, né? O pessoal que tá vendo a gente ou ouvindo, independentemente de onde seja, na descrição, aqui embaixo, tanto no vídeo quanto no áudio, tem ali o link do nosso site ou o link do nosso canal do WhatsApp. Um dos dois vai estar ali embaixo. Então, Legal. se for o link do nosso site, o pessoal pode entrar ali e chamar a gente, agendar um bate-papo para conversar com a gente, para a gente poder entender como a gente pode ajudar. Ou se for o link do nosso WhatsApp, nosso canal do WhatsApp é um link lá onde o pessoal entra e nesse canal, todas as semanas a gente coloca lá o link dos podcasts, quando a gente grava, quando ele sai. A gente coloca lá aulas ao vivo que a gente faz, mentorias, tudo 100% gratuito. Então o pessoal entra lá e fica sempre atualizado do que a gente está produzindo. Show de bola. Obrigado, pessoal, que está acompanhando. Fiquem por dentro, que toda semana, né? Agora é toda semana, né, Vitão? Toda semana a gente está... Toda segunda-feira, 8h30, toda segunda, 8h30, nosso canal do YouTube tem episódio novo. Show. Obrigado, Vitor. Tamo junto. E até mais.